Voltei, gente, com a nossa terceira aula, nossa aula de matemática. E para nossa aula de matemática, vocês irão pegar aí a apostila de vocês, certo? Na atividade de hoje, do dia 24, que é uma atividade de revisão sobre o sistema de numeração decimal. Então, aí, na primeira questão, nós vamos trabalhar o valor absoluto e o valor relativo. O que é valor absoluto? Valor absoluto é o valor, é o próprio número. O próprio número que está representado é o valor absoluto. E o valor relativo é aquele valor dependendo da posição que o número está. Então, nesse primeiro número aí da tabela, 4.872.432. O número que está sublinhado é o número 4, não é? Então, o valor absoluto vai ser o quê? 4. Porque o 4 que está sublinhado, o valor absoluto vai ser 4. E o valor relativo? O valor relativo é dependendo da posição que ele está. Quando eu vou ler esse número aí, eu leio como 4.872.432. Então, esse número 4 que está sublinhado, o valor relativo dele vai ser o quê? 4 milhões, né? Então, eu vou colocar aí no valor relativo, eu vou colocar 4 milhões. Lembrando que 4 milhões é um 4 com 6 zeros na frente. Segundo número, 600.320. O número que está sublinhado é o 3, então o valor absoluto aí é 3. E o valor relativo? Como é que eu leio esse 3 aí? 300, não é? Então, o valor relativo aí é 300. Vocês vão colocar aí no valor relativo 300. 1.279, qual é o número que está sublinhado? 1. Então, 1 é o valor absoluto. E o valor relativo é quanto? Como é que eu leio esse número 1? Eu leio 1.000, não é? Então, o valor relativo é 1.000. 1 com 3 zeros na frente. Então, esses outros aí vocês fazem aí, que é fácil. Questão 2. Dê o valor relativo do algarismo e a ordem que ele ocupa. Então, o valor relativo, como vocês sabem, é o valor que ele está representando. Nesse primeiro aí, 4.784. 4.000, o número 4 é o que está sublinhado. Esse número 4, ele representa o quê? Ele representa 4.000, não é? Então, esse número 4 aí, ele representa 4.000, então 4.000 é o valor relativo. E qual é a ordem que ele está? A ordem é dependendo da posição que ele está. Por exemplo, tem a ordem das unidades, dezena, centena e unidade de milhar. Unidade é a primeira, dezena é a segunda, centena é a terceira e unidade de milhar é a quarta. Então, aí, como o número que está sublinhado é o 4, que é a unidade de milhar, é a quarta ordem. Para vocês saberem contar bem direitinho as ordens, vocês começam contando da unidade. Então, começa a contar de trás para frente. Então, aqui, olha, primeira, segunda, terceira e quarta. Então, aí, é quarta ordem, o número que está sublinhado é a quarta ordem. Nesse segundo número aí, 62.932. O valor relativo do número 6, né, que é o que está sublinhado. O valor relativo do número 6 é 60.000, não é? Porque eu leio 62.000, então o valor relativo do 6 é 60.000. Coloco o 6 e coloco 4 zeros na frente, porque o 60 com 3 zeros dá 4 zeros. Então, o valor relativo aí. E a ordem? A gente conta de trás para frente. Então, o 6 é o quê? É o quinto número, não é? Olha, contando de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 6 vai ser a quinta ordem. 196. 196. O número que está sublinhado é o 9. Como é que eu leio esse 9? 90, não é? Então, quer dizer que o valor relativo aí é 90. E a ordem que ele está? A ordem que ele está é a segunda, né? Porque a primeira aí é o que está o 6 e a segunda é o que está o 9. Então, é duas ordens, segunda ordem, certo? Então, essas outras duas vocês fazem. Agora, gente, desse outro lado aí, que tem letra C, D, E, F, G, vocês não vão fazer, porque é a parte que pegava a questão 3, que não pegou aí. Então, vocês irão para a questão 4. Então, não, a letra C, D, E, F, G não precisa fazer. Questão 4. Em cada caso, qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? Então, aí na letra A,
Então, eu vou começar contando. Unidade é o número 8, dezena é o número 2, centena é o número 3, unidade de milhar é o número 6 e dezena de milhar é o número 7. Então, aí, na letra A dezena de milhar é o número 7. Então, nesses outros números aí, vocês vão dizer qual é o que está ocupando a ordem da dezena de milhar. Bem fácil. A atividade de português também é na apostila. Vocês irão completar a cruzadinha dos coletivos. Lembrando que coletivo são aquelas palavras que representam um conjunto de alguma coisa. Então, qual o coletivo de automóveis? Qual o coletivo de cebola? Qual o coletivo de discos? Qual o coletivo de pessoas, de livros, de estrelas? Então, vocês vão completar aí na tabela. Se vocês não souberem qualquer coletivo, aí vocês podem pesquisar na internet, certo? Na internet vocês encontram tudo. Por exemplo, você não sabe qual é o coletivo de automóveis, aí você vai lá na internet e pergunta qual é o coletivo de automóveis, que vocês vão ter lá a resposta, certo? Então, aí é a tabela dos coletivos. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham um ótimo final de dia. E a gente volta amanhã com mais um dia de aula remota.